Olá, graça, paz e muita misericórdia sejam com todos nós, não só agora, mas a cada instante das nossas vidas e também onde quer que nós estejamos. Seja muito bem-vindo, esse é o culto da Igreja Batista Central de Norwich, NCBC Português. E você é mesmo muito bem-vindo a estar comigo, a aproveitar esse momento, poucos minutos que passamos juntos, para louvar e adorar ao Senhor. Sim, esse é um culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus, aquele em que todas as coisas foram criadas e para ele tudo foi criado também. E também, pelo seu amor e misericórdia, todas as coisas são sustentadas. É por isso que estamos aqui, para louvá-lo e adorá-lo, reconhecer quem ele é e principalmente reconhecer quem nós somos diante dele. Aproveite esse momento para juntos podermos louvar ao Senhor, exaltar o seu nome, cantar louvores a Ele do mais profundo do nosso ser, expressar quem somos e o quanto o amamos. Vamos orar para assim dar início ao nosso culto e logo depois vamos cantar, louvar ao Senhor, expressar esse sentimento de reconhecimento de quem Ele é e principalmente do quanto precisamos dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Uma vez mais, nós clamamos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Bênção que é o que precisamos. É exatamente a nossa necessidade. É o Teu amor, a Tua misericórdia e o Teu cuidado. Misericórdia que se renovou nessa manhã, que nos mantém de pé, que nos mantém vivos e que nos traz a esperança de que todas as coisas, debaixo do Teu controle, vão glorificar e honrar o Teu nome. Nós te louvamos por isso, Pai. Abençoa-nos nesse tempo juntos, abençoe os nossos louvores, aquilo que vamos dizer, cantar ao Senhor, receba desde já a nossa adoração, mas também abençoa-nos com a Tua palavra, ao chegar aos nossos corações, ao nosso entendimento, a trazer alento e descanso às nossas almas e espírito. Abençoa-nos, Deus, conduza-nos nesse tempo, pois é para o Senhor e por Tua causa que estamos aqui. Responde às nossas perguntas. Aquieta o nosso coração, dá-nos da Tua paz e a alegria que somente o Senhor Jesus pode nos dar. E nada, nem ninguém mais pode trazê-la à nossa existência. Abençoa-nos, Pai, é nossa oração, desde já o nosso louvor e o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Eu convido você agora a cantar comigo. São canções bonitas, que têm uma letra bonita, uma bonita melodia, mas que precisa fazer sentido para nós. Precisa realmente encontrar nós próprios em cada uma das canções. Nós precisamos entender o que é louvar. Louvar é muito mais do que uma música bonita. É a nossa vida rendida diante do Senhor. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor em mais uma oportunidade que temos. Pela tecnologia, pela internet, pela câmera, juntos louvar ao Senhor, onde quer que estejamos, nesse momento especial para nós. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Está
Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Em sua presença não há palavras, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar.
Amém? Louvado seja o Senhor. Maravilhoso é cantar, é expressar os nossos sentimentos quando cantamos. Muito obrigado ao Glauco e à Poliana, missionários da nossa Junta de Missões, da Junta Administrativa de Missões, da Convenção Batista Nacional, lá do Brasil. Obrigado também, mais uma vez, Pastor Sandro, Igreja Batista Nacional Antioquia, fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, é especial ter vocês também no nosso louvor. E obrigado também aos irmãos aqui da igreja, que semana após semana têm gravado essas músicas, têm cantado, louvado ao Senhor, dentro dos seus lares, diante da TV, do computador. E isso é louvor, isso é adoração, isso é coração. E por isso eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Cada um dos irmãos aqui da igreja, cada um desses que congregam conosco, vocês são especiais para nós. Vocês são especiais para o Senhor, para a sua igreja que aqui se reúne, que somos nós. Eu não me canso de dizer isso e falei algumas vezes essas 2 últimas semanas conosco. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Nós não somos simplesmente um grupo de WhatsApp ou um grupo no Facebook. Não, nós temos tudo isso e nos comunicamos a partir dali. Mas nós somos igreja do Senhor Jesus. E é isso que mostramos quando louvamos, quando cantamos ao Senhor, quando juntos expressamos aquilo que nós cremos, aquele em quem nós confiamos e em quem colocamos as nossas vidas. Muito obrigado, louvado seja o Senhor, é maravilhoso louvar a Deus com as nossas vozes, com os nossos talentos, cantando, tocando, com aquilo que o Senhor nos deu. Muito em breve nós esperamos ter isso aqui na nossa igreja, ter os nossos cantores, instrumentistas, pessoas que tocam, o nosso grupo de louvor muito bem formado e juntos podermos louvar ao Senhor presencialmente, aqui, na nossa igreja, no nosso prédio, aonde nos reunirmos. Que o Senhor nos abençoe. Essa tem sido a minha oração e eu peço e compartilho com você que seja a sua também, para que o Senhor nos faça crescer e para isso honrar e glorificar o grande e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a palavra, vamos para esse momento especial que nós temos de entender, buscar compreensão, buscar direção de Deus, compreensão do próprio Espírito Santo do Senhor, para que compreendamos a palavra que nos foi dada, a revelação de Deus, aquilo que Ele nos ensina e espera que vivamos dia após dia. Quanto mais conhecermos a palavra de Deus, melhor conhecemos a verdade, que é o próprio Senhor Jesus. Quanto mais nos aproximamos do padrão de Deus para a nossa vida, melhor viveremos e honraremos e glorificaremos o nome do nosso Deus Altíssimo. Não somente isso, mas passamos a ser abençoados na maneira como vivemos, não de maneira material ou simplesmente com as coisas que vêm ao redor da nossa vida, mas por conhecer a verdade. A palavra de Deus que é a verdade, que transforma, que liberta, que nos dá vida e vida em abundância. Para aqueles que têm caminhado conosco, nós temos caminhado pela vida de Jesus a partir da narrativa de João, o Evangelho de João. Vimos toda a trajetória de Jesus e nosso último encontro, na semana passada, nós vimos a sua confirmação da morte e também o seu sepultamento, já no capítulo 19 do Evangelho de João. É onde estamos, é o contexto em que estamos. Após a sua crucificação, nós tivemos também aquele momento especial da palavra do Senhor Jesus, está consumado, tetelestai. Eu volto a lembrar, isso é a razão para a qual Jesus nasceu, para morrer, para cumprir essa missão na cruz, no lugar onde deveríamos estar eu e você também, por causa dos nossos pecados. Jesus consuma a sua missão. Tetelestai, está consumado. E com isso, ele entrega o seu Espírito a Deus, ao Pai. Nós caminhamos por aí, nós confirmamos o soldado que fura o lado de Jesus e comprova que ele estava realmente morto, sem que lhe fosse quebrada um osso só ou as pernas, como dos outros presos que estavam ali, sentenciados à morte ao seu lado, um de um lado e outro do outro. Nós vimos também a participação nesse momento de José de Arimateia e também Nicodemos, num momento especial de coragem, onde todos os outros não estavam mais ali para ajudar, para cuidar do corpo de Jesus. Estes dois se mostram corajosos e confessam aquilo que criam, ou pelo menos a maneira como se dispunham a seguir e a servir, mesmo que o corpo já sem vida do Senhor Jesus. Nós caminhamos também por aquilo do lugar onde foi colocado o corpo de Jesus, um túmulo cavado na rocha.
E ali também entendemos que foi colocada uma pedra à frente para que fosse guardado aquele corpo e também porque já era o final da sexta-feira, a véspera do sábado, um dia especial para o judeu e nada mais poderia ser feito a nível de trabalho. É aqui que nós chegamos. Iniciamos hoje o capítulo 20 e eu pretendo dividi-lo em duas partes. Uma hoje e a próxima, se o Senhor permitir, na próxima semana, no próximo tempo que tivermos juntos. Nós vamos então ler essa palavra de Deus. Vamos ler o capítulo 20, do verso 1 ao verso 18. Eu volto a lembrar que esse mesmo capítulo 20 já foi tratado por nós no início de abril, quando celebramos a Páscoa. O tema foi a ressurreição de Jesus, muito mais do que simplesmente a sequência do Evangelho de João, e ali também, naquela oportunidade, foi abordado de uma maneira diferente do que será hoje. Mas vamos ler o texto, vamos acompanhar o que o texto nos diz acerca desse momento em que Jesus vai nos trazer uma nova perspectiva do que é a verdadeira vida. Vamos ler o texto, João capítulo 20, dos versos 1 ao 18. Acompanhe comigo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E os lenços que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar-te ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela leitura. Essa é a palavra de Deus. Mais uma vez, o meu desejo é que essa verdade encha o seu coração de alegria e também de entendimento do que o Senhor quer nos ensinar. Eu queria começar, logo após essa leitura, trazendo mais uma vez o foco da nossa sequência de sermões e também de estudos. Nós temos abordado a perspectiva de João, a maneira como João, de uma forma muito particular, apresenta Jesus, nos apresenta Jesus e deixa claro qual é a expectativa de João. Ele mostra Jesus para que creiamos que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. João tem então esse enfoque, essa perspectiva de Jesus de uma maneira diferente dos outros evangelistas. Eu já falei também algumas vezes aqui, nós temos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados pela proximidade, por como são parecidos, de sinóticos. Apesar de não idênticos, de não iguais,
Cada um deles traz um enfoque, uma perspectiva diferente, a depender de para quem eles foram escritos, qual era a sua audiência, o destino de cada um desses livros quando foram escritos. É lógico que, como palavra de Deus inspirada por Deus, isso tem um objetivo em nós, nas nossas vidas, hoje, estando eles juntos na Bíblia, na palavra de Deus, na verdade que nós cremos ser completa de Deus para nós. Mas a abordagem destes evangelistas, por vezes, é diferente. Se complementam, às vezes tratam de aspectos que os outros não trataram, e é, mais uma vez, o que nós acompanhamos aqui com relação a João. João trata esse momento da ressurreição de Jesus de uma maneira muito própria, muito pessoal, na maneira como ele viveu e experimentou essa experiência. Mateus vai, da mesma forma, trazer um fato que nenhum dos outros evangelistas narra, que é exatamente como aquele túmulo é aberto. Marcos e Lucas vão também abordar alguns pontos diferentes, como já aconteceu nas semanas anteriores que nós compartilhamos a sequência desde o julgamento até também a condenação, a crucificação e morte de Jesus. Não seria diferente com a ressurreição. O meu foco aqui, nesse pouco tempo que temos, não é o de defender a Bíblia, ou de fazer de alguma forma extrema que se encaixe uma cronologia nessas narrativas, na maneira como os evangelistas apresentam esse momento. O meu foco principal é a perspectiva de João. É lógico que nós vamos falar sobre os outros, mas não é aqui a minha intenção defender ou trazer as diferenças que possam surgir. Eu estou completamente aberto a que você entre em contato comigo e nós podemos falar sobre isso em outras oportunidades. Mas hoje o meu foco é João e a maneira como ele aborda esse momento na vida, morte e ressurreição de Jesus e também as pessoas que fazem parte desse momento. Em especial, o que João narra para nós é a pessoa de Maria Madalena. E também dele próprio como outro discípulo, e Pedro ainda vai surgir aqui nessa história. Começando então, a partir do verso 1 do capítulo 20, nós temos já o início de tempo, a apresentação que João faz de quando esse fato aconteceu. E ele começa da seguinte forma: no primeiro dia da semana. Claramente para nós, ocidentais, o primeiro dia da semana, o primeiro dia de trabalho seria a segunda-feira. Porque temos o domingo como o dia de descanso, o dia do Senhor. Para o judeu, e lembramos que todo esse texto acontece num contexto judaico, num contexto da Palestina, de uma outra cultura que não a nossa, né? Mas mostrando o que aconteceu naquele momento. O judeu tratava o domingo como o nome é bem puxadinho porque é hebraico, Rishon. O Rishon, que significa primeiro. Era o primeiro dia, Yom Rishon, primeiro dia da semana, o primeiro dia de trabalho, o primeiro dia depois do Shabat, depois do descanso. Não necessariamente o nome de um dia da semana, como nós, cristãos, passamos a atribuir ao domingo, que vem também do latim Dominicus, que é o dia do Senhor, Dominus, Senhor, de domínio, de poder. Por causa da ressurreição, por causa deste fato, o cristianismo assume o domingo como o dia do culto, o dia do louvor, o dia do separar para Deus. E já uma alteração com relação ao Shabat do judeu. Não é esse também o nosso ponto aqui, não é sobre o sábado que vamos falar, mas sim sobre o primeiro dia da semana. Ou seja, Jesus morre na sexta-feira, o primeiro dia, o segundo dia se passa, que é o Shabat, sem poder ser feito qualquer trabalho, e no terceiro dia, ou ao terceiro dia, Jesus então vai ressuscitar, ou o túmulo vai estar vazio. Essa informação que João faz questão de nos dar, e não só ele, como os demais evangelistas também. E ele continua, João diz que naquele dia, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O foco, como eu disse, de João nessa narrativa tem como atenção principal Maria. Os outros evangelistas vão dizer que outras mulheres estavam com ela. João não narra as outras mulheres. Maria, mãe de Tiago, também Salomé nas outras narrativas e assim por diante. O texto de João nos diz que ela foi Maria, ele é o foco. Não diz que as outras não estavam com ela, mas simplesmente narra Maria.
Maria é o foco de João devido, eu creio e imagino que nessa perspectiva, a forma como Maria sempre foi tratada. A forma como Maria Madalena sempre foi estigmatizada e colocada de lado. Nós, já no desenrolar da igreja, do conhecimento da Bíblia, nós tratamos Maria Madalena como aquela que era a prostituta, a adúltera, mesmo sem nós termos essa referência na Bíblia acerca dela. A referência que temos é que o Senhor Jesus expeliu, tirou dela 7 demônios. Essa é a referência que temos, o próprio Marcos nos fala isso. Mas aqui, Maria Madalena, aquela que foi perdoada, aquela que foi amada. Nenhuma outra posição especial ou diferente, como muitas teorias tentam trazer, mas sim aquela que foi perdoada pelo Senhor. É interessante pensar nessa expressão, tanto ouvido talvez por você ou por mim, mas aquele que foi muito perdoado, esse vai amar mais. Aquele que tem convicção e certeza do quanto recebeu de perdão do Senhor, com certeza vai amá-lo muito mais do que aquele que não tem essa convicção ou que acha que não precisa ser perdoado de nada. Ou que o seu perdão foi pequeno porque ele era muito bom e não precisava ser perdoado demais. Algo para se pensar. João destaca Maria Madalena nessa perspectiva, daquela que se aproximou do Senhor, que o seguiu durante todo o tempo, que continuou próximo da cruz, da sua crucificação, que foi a primeira a seguir, segundo João, para o túmulo, logo no primeiro momento em que pôde fazer isso. Logo no início do dia, quando acabava o sábado e começava o primeiro dia da semana, Maria se desloca para lá. Ainda escuro, ainda naquele primeiro momento do dia, Marcos vai dizer que aos primeiros raios do sol, a primeira luz que começava a brotar é bem cedo, é de madrugada que ela vai até o túmulo para tratar do corpo. Talvez aquilo que José de Arimateia, Nicodemos ou aqueles que participaram do momento de colocar Jesus no túmulo não tivessem feito de maneira completa pelo tempo, pela pressa. Mas Maria queria prestar a sua última homenagem, cuidar do corpo do Senhor naquele momento em que podia. O fato se desenrola e nós entendemos que Maria vê a pedra revolvida. Mais uma vez, e eu friso que na semana passada, João não fala que quando o corpo de Jesus foi colocado no túmulo, a pedra foi colocada à frente. O versículo 42 de João, no capítulo 19, acaba exatamente falando que o corpo foi posto ali. E nós complementamos isso dizendo que Mateus e Marcos falam sobre a pedra que é colocada à frente do túmulo para selar. E Mateus vai além e fala ainda daqueles guardas que foram colocados de escolta para que nada pudesse interferir naquele momento e que não se fosse cumprido o que diziam ser uma grande mentira de roubarem ou tirarem o corpo de Jesus como para encenar a sua ressurreição que ele havia profetizado e prometido. O fato caminha, e aqui o aspecto que eu quero mostrar para vocês é como Mateus demonstra esse momento. Como eu disse, Mateus é o único que vai narrar a maneira como o túmulo foi aberto, ou ainda o primeiro momento de encontro, ou o que se descobre quando vem o túmulo aberto. O texto, a partir do capítulo 28 de Mateus, já no início do seu capítulo, no verso 1, diz exatamente isso. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E aqui ele desenvolve o aspecto desse anjo e também o que ele fala com as mulheres, né? Um anjo só, com as mulheres, não simplesmente com Maria Madalena. Esse não é o meu foco, eu não quero apresentar qualquer argumento para esse relato de Mateus, mas sim que esse é o momento em que o túmulo é encontrado aberto, vazio. Maria, segundo o texto, Maria Madalena, segundo o texto de João, volta, ela vê o túmulo aberto, ela não sabe o que aconteceu, ela se assusta com aquilo e volta rapidamente ao lugar onde estavam Pedro e também João e provavelmente alguns mais dos outros discípulos de Jesus.
Então Maria correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: esse a quem Jesus amava é João, como eu já citei. O versículo 26 do capítulo 19 apresenta João como aquele discípulo amado a quem Jesus entrega a sua mãe aos cuidados. E também fala para Maria que aquele agora era o filho dela. Esse é João e Pedro. Esse João somente é narrado nesse momento pelo próprio João. Nenhum dos outros evangelistas coloca João nesta cena, mas sim Pedro, que vai aparecer provavelmente somente quando Lucas fala de Pedro. Mateus e Marcos não citam o que eles vão fazer ou o que acontece quando eles sabem da notícia. O que Jesus disse a eles o que Maria Madalena disse a eles foi: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Mais uma vez, o verbo no plural, sabemos, nos mostra que Maria não estava sozinha e que ao chegar ali as outras mulheres estavam com ela. Tiraram, eles tiraram. Quem tirou? Os inimigos de Jesus? As pessoas? Os soldados que estavam lá? Nós não sabemos. Maria Madalena simplesmente nos diz que tiraram o corpo do Senhor de lá. O túmulo está vazio e nós não sabemos onde o puseram. A reação de Pedro, a reação de João é instantânea na narrativa de João. Nos outros evangelhos, a narrativa do que aconteceu vai ser contada, vai falar exatamente o que as mulheres disseram quando chegaram lá, ou como o fato aconteceu quando eles receberam a notícia. João nos diz que saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Mais uma vez, somente Lucas fala de Pedro e somente João fala dos dois. O verso 4 nos diz que ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo, que é João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Interessante essa narrativa de João. Qual a razão de nos contar isso? Qual é o motivo de simplesmente falar que João correu mais rápido do que Pedro? Será que há aqui uma competição, uma disputa, uma corrida para ver quem chega primeiro? É claro que não. Mais uma vez, nada é escrito ao acaso. E o propósito do Senhor em permitir que João nos dissesse isso tem sim um fundamento nas nossas vidas. Ambos corriam juntos, mas Pedro ficou para trás. João chega primeiro. E ao chegar primeiro, um detalhe bem interessante. Abaixando-se na porta do túmulo, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou no túmulo. Mais uma vez, o ponto que eu quero chamar a sua atenção é para o temperamento de cada um, o caráter de cada um, a maneira como reagimos a esse contato com Jesus, a essa informação, a essa verdade que recebemos. Da mesma forma como José de Arimateia e Nicodemos, o tempo de cada um para reagir ao agir de Deus é diferente. Cada um de nós vai reagir de maneira distinta, de maneira própria, de maneira singular, àquilo que o Senhor faz e age na nossa vida. João chega primeiro, vê os lençóis e não entra. Interessante pensar com relação aos lençóis. Mais uma vez, somente João e Lucas vão narrar o fato de que haviam ali os lençóis. Mateus e Marcos não falam sobre isso, só falam que o túmulo estava vazio. Então, Simão Pedro, seguindo-o, ou seja, correndo atrás de João, chegou e entrou no sepulcro sem hesitar, sem pensar duas vezes, entra direto naquele túmulo e vê também os lençóis. Vê os lençóis e ainda o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas colocado num lugar à parte. Interessante esses detalhes dos lençóis e também do lenço, porque nos mostra que não foi uma ação de correria ou de pressa que aconteceram ali naquele sepulcro. Descartam a possibilidade de um roubo, de alguém tentar levar embora o corpo ou o que pudesse estar ali dentro daquele túmulo.
Os lençóis de linho novo e puro, cheio daquele aroma que foi levado e trazido também por Nicodemos, seriam um bom dinheiro para aqueles que quisessem vender o que roubassem naquele túmulo. Descartamos, pois, a ideia de um roubo, de alguém que quisesse levar vantagem com o material que pudesse estar ali. O fato do lenço estar colocado ao lado, num lugar diferente de onde estava o resto dos lenços, ou dos lençóis, isso nos mostra algo organizado, algo que não precisou ser feito às pressas ou que simplesmente foi deixado para trás. Então, depois disso, depois que Pedro entra e vê os lençóis, só então entra também João. Talvez aquele minuto de fôlego à porta, talvez aquele pensar do que havia acontecido, o colocar as suas ideias em ordem, talvez aquela paciência de João, que não era tão comum a Pedro, o fizesse parar à porta antes de dar o passo adentro. Então, entrou também o outro discípulo, e ele fala que chegou primeiro ao sepulcro, e quando viu, creu. Interessante essa expressão de João. Creu em quê? Viu que os lençóis estavam lá, viu que o túmulo estava vazio, viu e creu. Só agora creu. João, o discípulo amado, que acompanhou toda a vida de Jesus de tão próximo, de tão perto, só agora creu em quê? Em Jesus? Claro que não. O versículo seguinte nos traz exatamente a questão para esse creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Jesus havia falado por diversas vezes acerca disso, acerca da ressurreição e, em especial, do Cristo ressuscitar, da vida sendo entregue e sendo tomada de volta, que ele poderia fazer isso, que ele tinha poder e autoridade para isso, e mais, da necessidade de que a Escritura se cumprisse nele próprio, em Jesus. João, ao ver o túmulo vazio e ver os lençóis ali, creu. E diz que não tinham compreendido, isso coloca Pedro junto com ele. Ou talvez os demais discípulos, que nessa angústia do conhecimento limitado que temos, não haviam compreendido as questões espirituais que Jesus havia ensinado para eles durante todo aquele tempo. O próprio Senhor Jesus já havia dito a eles: agora vocês não compreendem isso, agora vocês não entendem isso, mas vocês vão entender. Vocês hão de perceber exatamente o que isso significa. Aqueles dois, João e Pedro, após verem essa cena, experimentarem aquele momento da ausência do corpo no túmulo, voltam para onde estavam. Voltam os dois, outra vez, para casa. Essa é a perspectiva de João quanto ao primeiro momento do encontro, quando viram aquele túmulo vazio. João não fala sobre o anjo que abriu o túmulo, não fala sobre os outros, não nesse momento, que iriam falar e conversar com as mulheres, mas sim um pouco mais à frente. Não fala sobre o jovem que Marcos insiste em falar, mas não os outros anjos ou o anjo. A maneira como João narra esse primeiro encontro de Pedro e João com o túmulo vazio tem a sua própria perspectiva e o quanto isso marcou a vida de João. Nessa simples frase, ele entrou no sepulcro e viu e creu. Creu na ressurreição. Creu naquilo que Jesus havia dito sobre voltar da morte, voltar à vida, após ter dado a sua vida por cada um de nós. João creu. E com ele, Pedro entendeu a Escritura. Pedro e João compreendem o que dizia que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Ainda vai levar algum tempo para os outros acreditarem também, mas esse momento especial para João e Pedro. O texto segue e, mais uma vez, João dá uma especial atenção a Maria, Maria Madalena, que estava ali quando os dois chegam, provavelmente chega depois. Ela tinha ido até a casa avisar para eles. Eles correm, dois homens, provavelmente correram mais do que ela. Ela chega
depois desse momento em que eles têm a sua experiência dentro do túmulo vazio. O texto segue e somente Marcos vai narrar esse momento específico de Maria Madalena. Os outros dois não falam, sempre colocam Maria junto com as outras mulheres. Apesar das pequenas diferenças na narrativa, onde Mateus diz que foi um anjo, Lucas fala que foram 2. Marcos fala que foi um jovem, um anjo que parecia o jovem. O que nós temos de João é uma demonstração daquilo que Maria experimentou e provavelmente ela própria narrou a João. O verso 11 diz o seguinte: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Os dois já haviam voltado para casa. Iam provavelmente conversando e falando sobre tudo aquilo que iam contar para os demais. Enquanto Maria chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Da porta, daquela fresta de rocha aberta, lembrem-se, o túmulo foi aberto na rocha. Maria viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Essa é a visão que Maria teve. 2 homens lá dentro, que João chama de anjos, mas que ela, pelo que acontece à frente, talvez tenha percebido como simplesmente homens sentados ali. De onde vieram, como chegaram lá, não é uma questão para ela. Ela está tão presa ao seu próprio sentimento de dor, de aflição, de talvez não saber para onde foi o corpo do Senhor, que não consegue talvez experimentar naquele momento tão singular o que verdadeiramente, de maneira sobrenatural, acontece diante dos seus olhos. Então eles, os 2 homens, perguntaram a Maria Madalena: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? É interessante essa pergunta e talvez profunda demais para nós entendermos numa primeira leitura. Mas o que vem dessa pergunta diante desses homens teria talvez o significado para nós de por que você está chorando. Foi exatamente o que ele disse que iria acontecer. Foi exatamente o que vocês ouviram dele próprio, de Jesus, o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus, que cumpriu tudo aquilo que falou até esse momento. Por que você está chorando? Por que você está angustiada? Por que você não consegue ver o que aconteceu aqui? Por que você chora? Eu acho que se tivéssemos a oportunidade de ver esses anjos, para muitos de nós a pergunta ainda seria essa: por que vocês estão chorando? Por que murmuram continuamente? Por que não conseguem compreender o que de fato aconteceu? O que lhes foi dado como verdade? Por que vocês ainda choram? E eu tenho certeza que a nossa resposta, da maioria de nós, seria mais ou menos como Maria respondeu. Seria a questão material, seria a angústia do nosso coração, seria o aperto que temos por aquilo que muitas vezes nós nos fechamos em relação aos nossos sentimentos. A maneira como nos prendemos a eles, como jogamos uma âncora amarrada a esses sentimentos e não saímos do lugar de maneira alguma. A resposta de Maria é, mais uma vez, a mesma questão que ela apresentou a Pedro e a João, quando correu para avisar que o túmulo estava vazio. Levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tiraram, levaram, tomaram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. A mesma resposta, a mesma notícia que ela deu lá atrás, continuava presa na sua memória. Porque foi a resposta de Maria àqueles anjos, homens, que ela viu lá dentro. Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. A resposta que insistimos em dar, presos a nós mesmos, sem conseguir perceber o que já nos foi apresentado, o que já nos foi dado, a vida e a vida em abundância que nos é proposta. Porque levaram o meu Senhor. E eu não sei
onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mais uma vez, essa é a narrativa de João. João sabia que era Jesus, mas Maria Madalena, o texto diz, mas não reconheceu que era Jesus. Não reconheceu aquele que estava diante dela. Interessante que ela não vai ser a única, não é verdade? Outras vezes em que Jesus vai aparecer a outras pessoas, alguns deles também não o reconhecerão. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho adiante, nas próximas oportunidades que teremos. Não o reconhecem quando olham para a praia, não o reconhecem quando caminham com ele em direção à cidade. Não o reconhecem. O mesmo acontece com Maria nesse momento. Não o reconheceu, talvez pelas lágrimas nos olhos, talvez pelo sentimento de dor, talvez ainda presa a essa angústia de perda, agora não mais da vida do seu Senhor, mas do corpo do seu Senhor. Não reconheceu a Jesus. Interessante que nesse momento, João nos diz que Jesus aparece somente a Maria. Mateus vai nos dizer que apareceu para todas as mulheres. Perguntou-lhe então Jesus, mulher, por que choras? Interessante que é a mesma pergunta que os anjos fizeram a ela. Mulher, por que choras? E Jesus complementa, a quem procuras? Como se ele não soubesse. Mais uma vez, da maneira como também vai trabalhar e vai tratar o coração daqueles homens com quem caminhou. Daqueles que ele chama lá no barco para vir ter com ele na praia. Como se ele não soubesse o que passava no seu coração, como se quisesse levá-la a pensar e a refletir em tudo aquilo que havia vivido. A quem procuras? Mais uma vez a resposta de Maria é material, é humana, é limitada. É na mesma questão que respondeu também aos anjos. Ela, supondo ser ele o jardineiro que cuidava daquele jardim, lembram? O jardim onde havia o túmulo, o jardim ali próximo ao Monte da Caveira, ao Gólgota. Era o jardineiro daquele lugar. E ela, pensando isso, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Quase que numa negociação com esse homem, Senhor, me desculpa se nós colocamos ele onde não podia ser colocado. É claro que esse não é o ponto. É claro que o lugar era de José de Arimateia. É claro que ele havia pago para aquilo acontecer, nós já lemos sobre isso. Mas se por um acaso nós erramos em alguma coisa e o Senhor o tirou daqui, me diz onde está. Eu vou cuidar de tudo, eu vou consertar o que foi feito de errado. Por favor, diga-me onde o puseste e eu o levarei. É essa a resposta de Maria. É esse o desejo do coração de quem muito foi perdoado e muito ama. O desejo de fazer, o desejo de pôr em prática algo que demonstre o amor. Mais uma vez voltamos à questão de como vivemos e como mostramos aos outros o quanto amamos Jesus. A maneira como José de Arimateia agiu, a maneira como Nicodemos agiu, a maneira como Maria Madalena age, demonstrando amor através das atitudes, da maneira como vivemos, daquilo que nós fazemos, como fruto do que verdadeiramente já aconteceu em nossos corações. O que vivemos e fazemos porque já conhecemos a Jesus, porque já fomos perdoados, porque já temos a vida eterna e não para alcançá-la. Não é uma troca, não é uma barganha, não é por mérito que se alcança salvação. Mas sim, vivemos para demonstrar o nosso amor quando já o conhecemos, já o amamos e já colocamos as nossas vidas nas suas mãos. Jesus percebe esse sentimento no coração de Maria Madalena e diz claramente. Jesus então disse-lhe, no versículo 16, Maria, nada mais a não ser o seu nome. Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico ou aramaico, dependendo de qual a sua versão. São línguas próximas, podemos falar sobre isso depois. Mas o que Maria diz é Rabone,
que quer dizer mestre, o próprio texto nos explica, é a tradução para a palavra, é o rabi, é aquele que era o mestre, que ensinava, que orientava a vida daqueles que queriam conhecer o reino de Deus. Rabi, mestre, Rabone. Jesus, o pastor das ovelhas, o pastor verdadeiro, aquele que ele disse que é reconhecido pelas suas ovelhas e que as conhece pelo nome. Simplesmente a chama pelo nome e ela reconhece quem fala com ela. Maria é o que Jesus diz. E ela instantaneamente, com o calor do seu coração, com todo o poder daquela voz que entra pelos seus ouvidos, Rabone, mestre, és tu, és o Senhor. O texto vai se desenrolar e as outras narrativas dizem que aquelas mulheres que ouviram a voz de Jesus se lançam aos seus pés, o abraçam, o seguram, e provavelmente é essa a atitude de Maria, ao ponto de Jesus recomendar-lhe, no versículo 17, não me detenhas, não me segure, não me prenda, não me agarre desse jeito, porque eu ainda não subi para o meu Pai. É claro que nesse não me detenhas há algo muito maior aqui. Há um profundo de conhecimento que foge da nossa capacidade. Não me detenhas. Ainda há algo que precisa ser feito. Ainda eu preciso me mover, não me agarre. Mas ele continua. Ele continua dizendo, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes. Os meus irmãos é a forma carinhosa como Jesus se refere àqueles discípulos, àqueles apóstolos, àqueles que caminharam com ele. E as próximas palavras demonstram exatamente o coração de Jesus. Vá dizer a eles que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Jesus traz ao coração daqueles homens a verdade do perdão. Aqueles homens que haviam se escondido, aqueles homens que haviam abandonado Jesus, que estavam cabisbaixos, tristes, envergonhados talvez, recebem do Senhor uma palavra de perdão. Vocês não deixaram de ser quem vocês eram quando eu estava com vocês. O meu Pai continua a ser o vosso Pai, apesar das suas limitações. O meu Deus continua a ser o vosso Deus, apesar da fragilidade de cada um de vocês. Vocês continuam a ser aqueles que o Pai me deu. Vocês continuam a ser aqueles que vieram a mim pelo Pai e que jamais serão perdidos. Vocês são aqueles a quem foi-lhes dado o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus, porque creram em mim e na minha palavra. Esse é o nosso versículo, não é? De todo o nosso estudo. Aquele que crê nas minhas palavras e naquele que me enviou, este tem a vida eterna. Estes não entrarão em condenação, mas passaram da morte para a vida. Vocês erraram sim, vocês fraquejaram sim, mas eu amo vocês. Eu conheço o coração de vocês, eu sei quem vocês são, assim como o Pai conhece. Assim como Ele sabe que nós somos pó, somos frágeis e que precisamos e dependemos dEle, até mesmo para sermos fiéis. É assim que o Senhor Jesus envia Maria Madalena para eles. Diga aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e Pai deles também. Que eu subo para o meu Deus e Deus deles também. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos somente, como Jesus havia ordenado. E chegando ali de volta, àquela casa, provavelmente a mesma onde eles tiveram aquela maravilhosa ceia antes de Jesus ser preso. Ela diz, vi
o Senhor. E conta a sua história. Contava que ele lhes dissera estas coisas. Maria Madalena, eu creio que exultante, cheia de alegria, conta àqueles homens e mulheres que estavam ali a sua experiência com Jesus. Vi o Senhor. Interessante que Marcos diz que alguns não acreditaram nela. E de fato, alguns não vão acreditar até que eles próprios tenham as suas experiências com o Senhor Jesus. É assim que nós experimentamos esse conhecer de Cristo, na maneira como compartilhamos o nosso testemunho. Vi o Senhor, conheço Jesus. Alguns ficarão maravilhados, alegres, saltitantes de alegria por compreender a verdade do cumprimento daquilo que Jesus havia prometido, que vidas seriam transformadas pela verdade da sua ressurreição. Mas outros não vão acreditar. E nós continuamos a compartilhar o que é verdade para nós, o que enche o nosso coração, o que nos transforma e o que também transformará o mundo pelo agir de Deus nessa mensagem que temos. Esse texto é tão cheio de detalhes, tão rico na sua teologia e naquilo que podemos entender. Mas o que fica para nós nesse momento de partilha é que Jesus ressuscitou. Jesus não está mais no túmulo. O túmulo estava aberto, o corpo não está lá. Jesus está vivo e aparece a Maria e mostra quem ele é de forma real. E isso vai acontecer na sequência do texto e nós esperamos compartilhar isso na próxima semana. A maneira como reagimos à verdade de Cristo, o tempo de cada um de nós, a forma como testemunhamos e vivemos de forma prática cada uma dessas verdades, mas principalmente o amor que temos pelo Senhor. Isso mostra Jesus ao mundo. Aquele que foi muito perdoado, que entende o perdão que recebeu, esse ama muito, esse ama de verdade, esse demonstra em cada fôlego de vida o quanto ama ao Senhor, porque o Senhor nos ama muito mais do que o que podemos apresentar. Que essa verdade fique para o seu pensamento, para a sua reflexão, para as questões que possam ser levantadas, mas que a principal certeza seja Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, está vivo. Ele ressuscitou e está vivo para transformar a minha vida e a sua vida. Que Ele o abençoe. Que esse tempo seja maravilhoso nessa verdade. Tão importante quanto a morte de Jesus é a sua ressurreição, comprovando quem Ele era e nos colocando diante do Pai, justificados pela verdade da sua vida. Que o Senhor o abençoe ricamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Como às vezes é difícil entender isso. É tão distante de nós, tão irreal para a nossa fragilidade humana, para a limitação da nossa mente. Dependemos do Senhor. Dependemos de um agir do Senhor, assim como em João, assim como em Pedro, assim como nos demais apóstolos, nos irmãos de Jesus, para que essa verdade da ressurreição realmente transforme o nosso entendimento, transforme a nossa vida e a maneira como cremos. Aquilo que João viu o fez crer. Aquilo que temos ouvido e visto do Senhor em nossas vidas precisa nos fazer crer. É a Tua verdade, é a Tua palavra, é a ação do Senhor Jesus nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela possibilidade de pensar, de refletir e de também abrir os nossos corações para que o Senhor possa agir e, com isso, nos transformar a cada instante em discípulos fiéis de Jesus Cristo. Abençoa-nos. É o nosso clamor e a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por estarem do outro lado, por ouvir o que compartilhamos, e eu creio, e eu espero realmente que o Senhor Jesus encha a sua vida de alegria por essa verdade, de que Ele não continua morto, mas está vivo e tem conduzido a história da humanidade pelo seu amor e misericórdia. Continue a se cuidar, continue a se proteger, sabendo que o Senhor está no controle e tem sim, Ele, cuidado das nossas vidas.
Que essa semana seja rica, cheia de bênçãos do Senhor para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima, pela misericórdia do Senhor. Amém. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não, não, mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. És tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. E de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não, Senhor, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me
Senhor.